Fala, pessoal. Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é o mapa da mina, para quem quer entender o mercado cripto. Os candlesticks. Opa, é isso aí. Os candlesticks são a base para quem quer navegar no mundo das criptomoedas. É porque, né, quem nunca ficou olhando aqueles gráficos cheios de barrinhas verdes e vermelhas e se perguntou que raio está acontecendo aqui? Pois é, parece até código secreto, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente está aqui para desvendar esse mistério. Então, no nosso mergulho de hoje, vamos traduzir o idioma das velas, entender direitinho o que cada parte significa e como elas podem nos ajudar a ter uma visão melhor do mercado. É isso aí. A gente vai te dar a chave para você interpretar os movimentos do preço e até antecipar algumas tendências. Mas antes de começar a decifrar os sinais, vamos entender o beabá. O que é um candlestick? Imagina que cada candlestick é um resumo da movimentação do preço de uma criptomoeda durante um período específico. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, um dia. Depende do gráfico que você está olhando. Tipo, se eu tô olhando um gráfico de 5 minutos, cada vela representa o que rolou com o preço naqueles 5 minutos. Exatamente. E cada vela tem 4 informações importantes: o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço mais alto e o preço mais baixo que o ativo atingiu naquele período. Show! E como a gente vê essas informações na vela? A vela tem duas partes principais: o corpo e as sombras, que também são chamadas de pavios. Ah, entendi. O corpo é aquela parte mais gordinha da vela, né? Isso. O corpo mostra a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Se a vela for verde, significa que o preço fechou mais alto do que abriu. Ou seja, o preço subiu naquele período. Verde alto, então. E se a vela for vermelha? Aí é o contrário. Vermelho quer dizer que o preço fechou mais baixo do que abriu. Ou seja, o preço caiu naquele período. Beleza. Então, verde pra cima, vermelho pra baixo. Oi? Fácil de lembrar. E as sombras, o que elas mostram? As sombras ou pavios são aquelas linhas fininhas que saem do corpo da vela, tanto para cima quanto para baixo. Elas mostram os extremos que o preço atingiu durante aquele período. A sombra superior mostra o preço mais alto e a sombra inferior mostra o preço mais baixo. Legal. Então, a vela já dá uma visão bem completa do que rolou com o preço, né? A gente vê a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, tudo num desenho só. Exatamente. E é por isso que os gráficos de candlesticks são tão populares entre os traders. Eles oferecem muito mais informação do que um gráfico de linhas, por exemplo. Mas por que será que os traders preferem os candlesticks? Qual a vantagem de ter todas essas informações? Porque com essas informações a gente consegue ter uma noção melhor da força dos compradores e vendedores, do sentimento do mercado, da volatilidade. Ah, entendi. Tipo, mesmo que o preço tenha caixado só um pouquinho acima da abertura, se a vela tiver um pavio superior enorme, isso pode indicar que teve uma pressão compradora forte, mas os vendedores conseguiram segurar o preço, né? Perfeito, você captou a ideia. E essa riqueza de detalhes que o candlestick proporciona é fundamental para análise técnica. Análise técnica. Análise técnica é basicamente a arte de usar padrões e indicadores para tentar prever os movimentos futuros do preço. Interessante. E os candlesticks são a base para muitos desses indicadores, né? Sim, muitos indicadores famosos são baseados nos padrões formados pelas velas. Mas antes de falar dos padrões, vamos ver alguns exemplos de candles individuais que já podem dar sinais importantes. Oh, isso me interessa. Quais são esses sinais? Um exemplo é o Marubozu, significa careca em japonês. É uma vela que tem um corpo grande e praticamente não tem sombra. Careca, sem pavio. Mas o que isso significa? Se você viu um Marubozu verde, quer dizer que os compradores dominaram totalmente aquele período. O preço abriu perto da mínima e fechou perto da máxima, sem dar chance para os vendedores. Sinal de força total, então. E se o Marubozu for vermelho? Aí é o contrário. Os vendedores mandaram no pedaço empurrando o preço para baixo sem dó. Caramba! E aquela vela que parece uma cruz ou um sinal de mais, com um corpo bem pequenininho no meio e pavios longos dos dois lados. O que ela significa? Essa é a doja. Ela indica indecisão no mercado. O preço abriu e fechou praticamente no mesmo lugar, mas oscilou bastante durante o período, mostrando que compradores e vendedores estavam brigando pelo controle. Tipo um cabo de guerra, né? Ninguém conseguiu puxar a corda para seu lado. Exatamente. E a doji pode ser um sinal de que uma mudança de tendência está ao caminho. Falando em mudança de tendência, tem aquela vela que parece um martelo, né? Com um corpo pequeno em cima e um pavio longo para baixo. Essa é o hammer, ou martelo mesmo. Ela geralmente aparece depois de uma queda e pode indicar que os compradores estão entrando com força, tentando reverter a tendência. Tipo, o martelo bate lá embaixo e dá um impulso pro preço subir. É isso aí. Mas se essa mesma vela aparecer depois de uma alta, ela muda de nome e de significado. Ela se chama Hanging Man, ou Homem Pendurado. Eita, o formato é mesmo, mas o significado muda completamente. Exatamente. O hangman sugere que a alta pode estar perdendo força
e que uma queda pode estar próxima. Que loucura! Então a gente precisa prestar atenção no contexto para entender o que a vela está querendo dizer. Com certeza. E tem mais uma vela individual que é importante conhecer. A Shooting Star, ou estrela cadente. Ela tem um corpo pequeno embaixo e um pavio longo para cima. Parece um hangman de ponta cabeça, né? Isso. E ela também aparece depois de uma alta, indicando que a tendência pode estar se esgotando. Beleza. Agora, eu já conheço as principais velas individuais, mas, e quando elas aparecem juntas, elas também formam padrões, né? Sim. Existem vários padrões que combinam duas ou mais velas e que podem dar sinais ainda mais fortes. Que legal! Me conta alguns exemplos. Um padrão bem famoso é o Engulfing Pattern, ou o padrão de engolfo. Ele é formado por duas velas. E como é que ele funciona? No Push Engulfing, ou engolfo de alta, a primeira vela é vermelha e a segunda é verde, sendo que a verde engole completamente a vermelha. Tipo, a vela verde chega e dá um abraço na vermelha, mostrando quem tá mandando agora. Esse aí. Esse padrão indica que os compradores tomaram o controle do mercado e que uma alta pode estar a caminho. E o Bearish Engulfing, como é? É o contrário. A primeira vela é verde e a segunda é vermelha, sendo que a vermelha engolfa a verde. Isso mostra que os vendedores ganharam força e que uma queda pode estar se formando. Entendi. E tem aqueles padrões com 3 velas, né? Tipo, a estrela da manhã e a estrela da noite. Exatamente. A estrela da manhã é um padrão de reversão de baixa para alta. Ele é formado por uma vela vermelha longa, uma vela pequena no meio, que pode ser uma doji, e uma vela verde longa. É como se a vela do meio fosse um momento de indecisão antes da virada para alta, né? Isso. E a estrela da noite é o oposto. Ela aparece depois de uma alta e indica uma possível reversão para baixa. É formada por uma vela verde longa, uma vela pequena e uma vela vermelha longa. Legal. E tem aqueles padrões com nomes engraçados, tipo harami, né? Que significa grávida em japonês. Verdade. O Bullish Harami, ou Harami de alta, é formado por uma vela vermelha grande e uma vela verde pequena dentro dela. A velinha verde parece um bebê dentro da barriga da vela vermelha. É uma boa analogia. Esse padrão sugere que a força vendedora está diminuindo e que uma alta pode estar a caminho. E o Bearish Hermit? É o contrário. Uma vela verde grande com uma vela vermelha pequena dentro. Indica que a força compradora está enfraquecendo e que uma queda pode acontecer. E pra gente finalizar, tem aqueles padrões com 3 velas seguidas, né? Os 3 soldados brancos e os 3 corvos negros. Isso aí. Os 3 soldados brancos são 3 velas verdes longas que aparecem em sequência, indicando uma forte tendência de alta. É como se os soldados brancos estivessem marchando para cima, levando preço junto. Boa. E os 3 corvos negros são 3 velas vermelhas longas em sequência, sinalizando uma forte tendência de baixa. Nossa, é muita informação. Mas me diz uma coisa. Esses padrões sempre funcionam. Importante lembrar que os padrões de candlesticks são apenas indicadores, não são garantias. Eles nos ajudam a ter uma ideia do sentimento do mercado, mas o preço pode se mover de forma inesperada. Então a gente não pode confiar cegamente nos padrões. Exato. A análise técnica é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com cautela, junto com outras formas de análise e com uma boa dose de bom senso. Entendi. É importante ter uma visão geral do mercado, né? Não adianta só olhar para as velas e ignorar o contexto. Perfeito. A gente está analisando notícias, os eventos, os fundamentos, enfim. Ter uma visão completa para tomar decisões mais conscientes. Show de bola. Então a gente viu que os candlesticks são um guia importante para entender os movimentos do mercado cripto. Mas eles não são a única peça do quebra-cabeça, né? Exatamente. É preciso usar outras ferramentas, estudar o mercado e principalmente ter disciplina e gerenciar bem os riscos. Legal. Valeu pelas dicas. Eu que agradeço o convite. Você que está acompanhando a gente já está craque em candlestick. Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like esperto pra gente. Valeu, galera!